Nesse domingo de Páscoa, eu quero convidar você para pensarmos e entendermos sobre o sacrifício de Jesus naquela cruz. O significado da cruz. O que ela significou para o mundo, para todo o cosmos, para Deus, para mim e para você. E por isso eu quero te levar para a cruz. Em Mateus capítulo 27, a partir do verso 32, que diz assim: Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentando ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escritas a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E tendo crucificado com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocaram na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Hoje eu quero falar com você sobre o que significa a Páscoa. O que significa a paixão de Cristo, a sua via dolorosa, a sua cruz. Ela é por acaso uma derrota ou uma vitória? É um motivo de tristeza ou ele é motivo de festa e celebração? Ainda aqueles que dizem que tanto faz se Jesus realmente enfrentou a cruz e ressuscitou ao 3º dia. Tanto faz se ele é Deus ou se não é Deus. Ele foi um grande exemplo. Ele nos ensinou a caminhar na vontade de Deus e a conhecer a Deus. Será se isso é essa mensagem que entendia Jesus sobre si mesmo? Será se é essa mensagem que entendiam os apóstolos sobre quem era Jesus? Será se é esse o centro do Evangelho?
E eu queria te trazer a mensagem dos apóstolos. O que os evangelistas, o que Mateus e o que o cristianismo entende pela a nossa cruz. A cruz do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós, mesmo cristãos, não entendemos completamente a cruz de Jesus. E por vezes, temos uma visão limitada a respeito da cruz. Por exemplo, muita gente entende assim a cruz, dizendo: Jesus morreu como nosso substituto pelos pecados, para que um dia possamos ir morar com Ele nos céus. Talvez, só ouvir essa frase você diz: é isso, mas eu preciso te dizer, é muito mais que isso. A cruz significa muito além do que Jesus substituindo os meus pecados para eu ir para o céu um dia. É um reducionismo, é uma visão limitada de tudo que a cruz significa. E hoje eu quero te levar, esse dia de Páscoa, a olhar para a cruz, a olhar para o sacrifício de Jesus e ver o que Mateus, o que o Evangelho e o que o plano de Deus naquela cruz de fato significa. Quem é Jesus? O que é a cruz? E o que ela significa? E eu quero te chamar então para que na leitura desse texto da crucificação, você observe quais são os elementos, os detalhes que Mateus arranja na organização do texto. Quais são as críticas que ele seleciona para colocar no texto. E como eles rejeitaram completamente as confissões que Cristo havia feito de si mesmo. E isso é interessante porque nos faz entender quais eram as expectativas bíblicas para Jesus, para o Messias. Nos faz entender que Jesus de fato cumpria inclusive todas as expectativas judaicas. Aquilo que ele apresentou, aquilo que Jesus disse ser e ensinar. Eu queria te trazer um pouco para entender como pensavam os judeus da época de Jesus. Bem, o judaísmo do segundo templo, aquele momento histórico dos judeus, é assim chamado, havia uma grande efervescência messiânica. Eles pensavam, o Messias vai aparecer a qualquer momento. Eles acreditavam que esse grande rei prometido para Israel, ele estava por se manifestar. Ele estava por aparecer e ele os livraria do exílio que eles enfrentavam ali, sendo reinados por Roma, escravizados de certa forma por Roma, não tendo mais a glória do reino de Israel prometida para toda a eternidade. E havia promessa entre os profetas, havia promessas históricas de que viria um representante de Deus, um grande Messias que se manifestaria. Para você entender bem o que significa o reino de Deus e o Messias, para a gente entender esse texto, eu preciso te levar para a criação. Era a base de todo o entendimento religioso do judaísmo do tempo de Jesus. Eles olhavam de volta para Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha dois propósitos claros: espelhar a imagem de Deus sobre toda a terra. Refletir a glória de Deus em toda a terra. E implantar um reino, dominando, subjugando, fazendo com que o reino de Deus, a vontade de Deus, se estabelecesse em toda a criação. Mas o homem falha. Ele resolve, em vez de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da serpente, do diabo. Ele resolve, em vez de fazer a vontade de Deus, ele fazer a vontade do pecado. Ele então, por causa do pecado, ele é exilado do Éden. Ele é expulso do Éden. E o homem então começa a se degenerar em meio ao pecado, ao ponto que Deus precisa fazer o grande dilúvio, e preservar a humanidade em Noé. Ele precisa destruir a Torre de Babel,
porque os homens estavam se unindo em torno do pecado, e ele precisa, chega um momento que não há mais ninguém na terra, e ele precisa então escolher e começar a partir de Abraão, tirando ele de meio aos ídolos, e trazendo ele para começar um novo povo. E ele dá uma promessa para Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É aqui a mentalidade dos judeus. Havia um projeto de que a humanidade reinasse sobre a terra, mas a humanidade foi exilada da presença de Deus. Deus começa de novo, a partir de Abraão, a construir um povo. Abraão, o pai dos judeus. E aí Abraão começa uma grande história. De Abraão vem Moisés, e agora um povo tem uma nova aliança, um povo de Deus, eleito de Deus na terra, e com Moisés agora o Éden é construído de novo, ao templo. E o templo, Deus habitava no meio do povo de Israel. É como se fosse um protótipo do próprio Éden. Agora, em meio ao povo judeu, Deus estava habitando de novo na terra. Deus revelava novamente a sua vontade por meio da lei, da sua palavra. E eles poderiam então espelhar a glória de Deus por toda a terra de novo. Mas o homem falha mais uma vez. E uma hora a glória sai de dentro do templo. A arca é roubada pelos inimigos. E no decorrer da história vem o reino. Vem o rei Saul, em seguida o rei Davi. E outra percepção de Adão é reconstruída. Israel é agora um reino que iria implantar o reino do povo de Deus, o reino de Deus, o reino da lei de Deus, o reino que tinha o templo de Deus, a presença de Deus, e iria agora avançar esse reino e espalhar sobre toda a terra. Mas de Davi os reinos eram maus, os descendentes de Salomão, e por causa do pecado, mais uma vez, assim como Adão foi exilado da presença de Deus, o povo de Israel é exilado de Jerusalém, o templo é destruído e foi-se a glória do Senhor. Israel agora está entre as nações, tendo que repensar sua vida, sua teologia, sua maneira de entender, mas haviam promessas de que o reino de Davi não teria fim, que os descendentes de Abraão abençoariam toda a família da terra, e os profetas começam agora a anunciar que estava por chegar o Messias. Mas o entendimento dele desse Messias, agora, era o entendimento de que havia um representante de Deus. Um representante de Deus que ia restaurar, não somente Israel, mas a partir de Israel, ia restaurar o homem e a terra que estava totalmente corrompida. Então essas aqui eram as expectativas messiânicas do povo de Israel naquela época. Viria de chegar esse homem poderoso, esse rei de Israel, o Messias prometido. Ele iria entrar em combate contra todas as forças do mal. Se você olha Zacarias, se você olha Isaías, Jeremias, Amós, você vê esse rei desfazendo as obras da maldade, da injustiça, das trevas, dos poderosos da terra, do diabo. Há um grande combate, e por fim seria o fim da libertação do Egito, o fim da libertação de Roma, o fim da libertação da maldade, era o fim do exílio de Israel e de toda a terra. Era esse a expectativa que eles tinham. O Messias está para chegar e ele vai resolver o problema do pecado, porque eles estavam no exílio em cumprimento a Deuteronômio 28, que quando o povo se afastasse da lei, Deus permitiria que eles perdessem o reino e fossem levados exilados pelos inimigos. E eles sabiam, havia um problema do pecado. Daí os fariseus começaram a existir, querendo se purificar. A própria palavra fariseu traz essa ideia de ser puro, de ser separado. Eles queriam se purificar para que o exílio chegasse ao fim, para que o Messias se manifestasse. E naquele momento que o Messias viesse, o templo seria reedificado, a glória do Senhor habitaria na terra de novo. Porque ainda que ele já tinha o templo,
Eles viviam o período do segundo templo, o templo havia se reedificado, mas não havia dentro do templo a arca da aliança, o maná, as tábuas da lei, não havia o óleo ungido, não havia o fogo, não havia a glória. Tanto que quando o templo foi reinaugurado, uns riam e outros choravam por ver que aquele templo não tinha a glória do primeiro templo. E eles esperavam que a chegada do Messias ia restaurar a glória de Israel. Havia uma grande expectativa de que essa seria o ápice, o apogeu, o clímax da história de Israel e do mundo, segundo a visão deles, onde esse grande rei, Messias de Israel, reinaria sobre toda a terra. Esse Messias, quando olhamos as mensagens de Isaías, ele seria um representante de Israel, vivendo tudo que Israel não conseguiu viver, assumindo sobre a sua carne o pecado, o sofrimento do exílio de Israel e vencendo como um sacrifício pelo povo. Eles tinham essa expectativa, como conhecemos do servo sofredor entre Isaías 40 e 53 e 55, especialmente Isaías 53. E ao mesmo tempo esse Messias seria um representante de Deus na terra, o Filho de Deus, e por vezes entendido entre alguns daquele judaísmo, seria o próprio Deus que viria se juntar com seu povo. E agora eu posso te trazer para esse momento da história. Estou esperando. O Messias está por chegar. Eu quero dizer que Jesus é aquele que assume sobre si a figura do Messias, do sofrimento do exílio de Israel. E começa o processo de restauração de toda a terra, quando Deus se faz homem e começa a andar sobre a terra. Mas aí chegamos a esse texto. Esse Messias assumindo sobre si o sofrimento vai ficando claro logo ao longo de toda a via dolorosa. Mas eu começo no verso 38, quando no caminho eles encontram a Simão, que era um sirineu, e Jesus estava exausto. Ele não tinha mais força nenhuma, chegou à exaustão física total, nem conseguia mais carregar a cruz. E eles tiveram que obrigar Simão a carregar a cruz, e não é à toa que Jesus estava exausto. Nas últimas 15 horas ele havia sido traído por Jesus, ele tinha vivido as agonias do Getsêmani, ele tinha sido abandonado pelos discípulos, ele tinha vivido tortura e julgamento, e um julgamento hipócrita pelo Sinédrio, ele tinha recebido o escárnio de Caifás, ele tinha recebido a negação do discípulo dele mais imponente, que era Pedro, ele tinha recebido o julgamento de Pilatos, ele tinha recebido os açoites, a coroa de espinho, a humilhação, as cusparadas, as prisões e feitas pelos soldados romanos. Não era surpresa ele não conseguir mais carregar a cruz, ele estava exausto. E quando ele chega a um lugar chamado Gólgota, que significa caveira, como diz o texto, os soldados olhando ele cansado, resolveram ajudá-lo, dando para ele vinho e fel, para que ele pudesse aguentar os sofrimentos da crucificação. Vendo que ele estava exausto, talvez à beira da morte, o vinho e o fel, ele funcionava como uma espécie de entorpecente que era dado para os que eram crucificados. A função era ajudar o crucificado a suportar as dores da crucificação, mas é interessante que Jesus recusa. Jesus não aceita ser entorpecido. Jesus não aceita receber aquela espécie de analgésico. Ele precisa estar consciente. Parece que ele precisa enfrentar aquele sofrimento, enfrentar as dores por causa do pecado. Ele precisa enfrentar a cruz, ele precisa enfrentar a morte, ele precisa enfrentar os sofrimentos a ele destinado, e ele estava querendo conscientemente enfrentá-los naquela cruz. Uma guerra começou. Há uma batalha, a cruz é o campo de batalha, onde Jesus está enfrentando o pecado e as suas consequências, enfrentando o domínio do diabo sobre a terra, e ele estava disposto a entrar nessa batalha. Ele era como um representante de Israel agora. Israel não vivia os sofrimentos do exílio, mas agora
ele se torna um representante. Como Davi, que foi lutar com Golias. Jesus era o representante na batalha. E a cruz era o campo de batalha, onde ele enfrentaria o pecado que era cravado sobre o seu corpo, os sofrimentos e as desarmonias causadas pelo pecado à humanidade. E mais na frente até mesmo o exílio do próprio Deus, o afastamento e o silêncio do próprio Deus. E o que a gente vai ver agora é que as acusações, a rejeição completa, as confissões de Cristo, na verdade, nos revelam o que é a cruz. Quem é Jesus e o que ele está fazendo. E as rejeições que nós olhamos aqui é que ele foi rejeitado como o rei dos judeus, ele foi rejeitado como o templo reconstruído, ele foi rejeitado como o libertador de Israel, ele foi rejeitado como filho de Deus, ele é rejeitado como o sacrifício dos pecados. Vamos ver aqui, acompanhe o texto comigo. Primeiro, Pôncio Pilatos tinha mandado, como a gente olha nos outros evangelhos, que os guardas cravassem sobre a cruz o escrito: "Este é o rei dos judeus". E ao mesmo tempo, o rei dos judeus crucificado entre dois ladrões era um grande escárnio. Mas ao mesmo tempo que era um grande escárnio, Mateus coloca aqui, nos trazendo a entender como era ao mesmo tempo uma confissão para toda a terra, para a história. Ele é sim o Messias prometido, o rei dos judeus. Ele se manifestou. Era essa a ideia, ainda que eles rejeitavam, mas essa era a confissão que ficava para a história. Era o que classificava quem era Jesus. Ele cumpria o propósito, a expectativa. Ele era esse Messias. E ao mesmo tempo o próprio Jesus, olhando para o templo, para aquele segundo templo que passava por reconstrução ainda, mas ele diz: esse templo seria destruído, mas seria reconstruído em 3 dias, dando a entender o ensino de que ele mesmo era o templo, ele era a glória de Deus restaurada na terra. Quando a gente pega por João, por exemplo, o primeiro capítulo de João diz que Deus tabernaculou novamente na terra. Deus habitou novamente na terra através de Jesus. Quando a gente vai para João capítulo 2, nas bodas de Caná, o último versículo diz: e eles olharam a glória de Deus. Jesus é a restauração da glória de Deus a Israel. Todas as expectativas messiânicas se cumpriam em Jesus. O Messias chegou, a glória foi renovada e todas elas se cumprem em Jesus. E eles ainda o escarneciam, os que iam passando o escarneciam, dizendo sobre o santuário, e também diziam: salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. A ideia do salva-te a ti mesmo, como eles ainda dizem assim: tu salva os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele diz: tu não és o Messias, tu não és o libertador do povo de Deus, tu não és o libertador da terra. Como é que tu queres libertar Israel e libertar a terra, se você não consegue libertar a si mesmo de Roma? Como é que você está dizendo que vai destronar os poderosos da terra se Roma te colocou nessa cruz? Eles não entendiam que quem eram de fato os inimigos. Os inimigos não eram simplesmente o imperador romano, ou Pilatos, ou Caifás. Havia um inimigo que controlava Caifás, que controlava os homens. Havia um inimigo que era o diabo e o pecado. E esses estavam presos na cruz de Jesus com ele nessa grande guerra. Esse era o inimigo, esse era o mal que precisava ser destronado. O pecado. Essa era a luta que precisava ser vencida. Porque Jesus, ele não foi derrotado naquela cruz.
Como diz Isaías 53, na profecia sobre esse servo sofredor, ele diz, ele se entregou a si mesmo. Ele se fez oferta para poder, naquele altar, desafiar o pecado, o mal e o diabo. O meio de libertação político, territorial, era destruindo Roma. Mas de restauração da humanidade, era vencendo o pecado. Era vencendo o diabo, era libertando o homem da escravidão do pecado. E era o pecado que ele precisava enfrentar. E é como oferta pelo pecado que Jesus renunciou à sua vida. E a entregou naquela cruz para batalhar contra a morte. Contra as consequências do pecado. Contra o exílio de Israel e do mundo. Contra o afastamento dos homens a Deus. E ainda, havia outras rejeições. Se a primeira rejeição revela que ele é o Messias, a segunda rejeição revela que ele é a glória de Deus em meio aos homens, a terceira rejeição revela que ele de fato é o libertador prometido. Mas a libertação que eles tinham era uma libertação limitada. A libertação da cruz é uma libertação de todo o cosmos e de toda a humanidade, fazendo o homem voltar à capacidade, livre do pecado, e voltar para o Éden. Porque ele era o Filho de Deus. Verso 43, a quarta rejeição. Confiou em Deus, pois venha livrar-o agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou o Filho de Deus. Era a rejeição deles a uma confissão que nos revela quem Jesus é. Sim, Jesus era aquele representante de Deus esperado por Israel. Jesus era o próprio Deus que se fez homem. Eles é bem verdade que não é fácil, à luz de todo aquele mosaico teológico do segundo templo, do judaísmo antigo, entender Jesus. Mas quando Jesus explica quem ele era, nós conseguimos entender que ele era, na verdade, não só um representante de Deus, mas ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós com poder e grande glória. Como esse era o grande plano de Deus. Quando Deus planejou entregar o reino da criação ao homem, já havia no mistério eterno de Deus entregar esse grande reino a Jesus, para se tornar rei soberano sobre toda a criação. É quando o próprio Deus se faz homem, caminhando para batalhar contra o diabo e o pecado, e para se tornar o rei no lugar da humanidade. Um Deus que para isso precisava ser Deus e precisava ser homem. E por isso enfrentar o exílio, mesmo sendo filho de Deus. E aqui nós podemos ouvir a voz de Davi, no Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços, maneiam as cabeças, dizendo, confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. As mesmas zombarias que caíram sobre Davi, agora caíam sobre o prometido, o Messias, a Jesus. Posso ouvir a mesma zombaria que foi dita a Davi no Salmo 42, quando ele diz, aonde está o teu Deus? Falavam para Davi. E se ao mesmo tempo Jesus representa o Messias, representa o templo reconstruído, o libertador prometido, o Filho de Deus, ele é a oferta pelos pecados. E o mesmo impropério lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados. Jesus estava entre os ladrões. O Messias foi identificado com a escória da sociedade, com os assassinos, com os roubadores, com aqueles que vêm para matar, roubar e destruir. Porque Jesus mostra Mateus a estruturar
os detalhes da sua descrição que Jesus se faz homem. Jesus se identifica com o pecador. Jesus assume o pecado do seu povo sobre si, naquela cruz. Ele crava no seu corpo, naquela cruz, o pecado dos seus. E ele se faz a oferta pelo pecado. Essa era a teologia do próprio Mateus. Era assim que eles entendiam a cruz. Não era uma derrota, era uma entrega, era uma oferta pelos pecados. Você volta um pouquinho para o próprio Jesus falando em Mateus capítulo 20, no verso 28. Descrevendo as falas de Jesus, ele diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. Mateus 26, 28, Mateus também relata outra fala de Jesus, mostrando que a entrega de Jesus, do seu sangue, do seu corpo, era um sacrifício para a remissão dos pecados e a restauração e a libertação do exílio da humanidade. Diz: por isso é o meu sangue, naquela grande ceia final, o sangue do pacto, da aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus já tinha apresentado essa grande teologia e ali era a grande oferta. Ali era a grande entrega. Ali era o momento do derramamento do sangue. Era o momento onde o servo sofredor de Isaías 53 carregaria sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e seria moído pelas nossas transgressões. Era o representante de Israel, assumindo o papel de Israel, assumindo o pecado de Israel e a enfrentando. E por isso eu preciso falar um segundo lugar, esse é quem é Jesus. Jesus, ele é o Messias. Jesus é o templo reconstruído, o libertador prometido, o Filho de Deus, a oferta pelos pecados. Mas quem eram seus inimigos? Eu preciso te fazer entender que há 3 inimigos sendo combatidos aqui. O primeiro inimigo é Jesus sendo crucificado entre 2 ladrões. Jesus é identificado como os ladrões. E ali, Jesus é identificado como a oferta pelos pecados. Na história de Israel, desde Adão e Eva, passando por Caim e Abel, e caminhando por toda a história, pela lei, pelo templo, pelo sacrifício, havia o sacrifício do Cordeiro, até que os evangelistas, ao descrever as mensagens de João Batista, olhando para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o sacrifício de Deus, eis a oferta que será oferecida pelos pecados, pela remissão dos pecados, pelo perdão dos pecados. Ele é aquele que assume o lugar de Israel, assume o lugar dos pecadores, assume o lugar de toda a terra, na sua carne, enfrentando agora esse grande inimigo, que havia destruindo a terra, as famílias, os povos, fazendo o homem deixar de ser humano. Esse inimigo é o pecado. E Jesus atrai o inimigo sobre ele. Tempo que Jesus vai andando, é como se todos os poderes do mal, e todos, tanto o diabo, quanto os poderosos da terra, quanto o pecado, eles vão se afunilando até aquele momento. E que momento é esse? A cruz, a grande batalha. Outro inimigo que ele está enfrentando naquela cruz são os poderosos da terra. O pecado criou desarmonia entre Adão e Eva, que significa desarmonia entre os homens, o que leva à morte de Caim e Abel, ao canto de Lameque, às lutas de Israel contra os povos pagãos, ao exílio.
E Roma subjugando agora Israel. Eles sabiam que isso era essa luta contra os poderosos da terra, que eram tomados pelo pecado, que eram tomados pelo inimigo, pela serpente, pelo diabo, para fustigar o povo de Deus. Era a semente maligna, sempre querendo se levantar contra a semente santa, conforme Gênesis 3,15. Essa batalha que se cria por causa do pecado. Então, os poderosos da terra se levantam. E aqui nesse grande auge, estava Pilatos, os legionários, que eram os soldados romanos, os religiosos judaicos, toda Roma e o seu poder e o império judaico, e até mesmo os transeuntes, toda a terra contra Jesus. E a gente pode lembrar dos salmos. Mateus faz intencionalmente. Salmo capítulo 2. Quando nós olhamos todos os poderosos da terra se levantando contra o Messias, o ungido, naquele grande salmo messiânico. Como podemos olhar em Zacarias 8, 22, 14, 16, onde realmente todos os poderes do mundo se levantam contra o ungido de Deus. E era assim que os apóstolos entendiam, era essa grande guerra que estava sendo travada. Atos 4, 24... Atos 4, 25 mostra que era assim que pensavam os apóstolos. E ele diz assim: pelo que o Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, como gentios de todos os povos de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu conselho predeterminaram que o fizesse. Mas eu queria terminar essa ideia dos inimigos dos poderosos da terra, dizendo que a gente olha Pilatos, não é isso que Mateus descreve? Pilatos lavando as mãos ao decretar o julgamento final de Jesus. E aquela atitude de lavar as mãos, na verdade, nos mostra que esse julgamento da cruz era um julgamento que não era o combate final entre os poderosos da terra, Pilatos representando o Império Romano e Jesus, o nosso rei. Na verdade, aquele lavar das mãos mostra que aquele julgamento de Pilatos era um julgamento que cairia sobre ele mesmo. Até mesmo quando os líderes e sacerdotes de Israel falam que caia sobre ele, caia sobre nós o seu sangue. Eram os poderosos da terra que estavam recebendo o julgamento e não Jesus. Mas isso tudo mostra que se ao inimigo é o pecado, o inimigo os poderosos da terra, o grande inimigo é o diabo. O diabo que seduziu o homem ao pecado. O diabo que se faz pai dos poderosos da terra, como diz Gênesis 3,15. Mas o diabo, que é o nosso grande adversário, é exatamente isso que significa a palavra Satanás. O diabo, que a própria palavra significa o acusador, aquele que é chamado como o príncipe desse mundo. Há uma grande batalha sendo travada aqui, irmãos. E eu te chamo para o começo dos evangelhos, quando Jesus se apresenta e ele é batizado por João Batista, vem como uma pomba, o Espírito desce sobre ele, e o Espírito leva ele ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ali está sendo travado o início de uma grande guerra. Você conhece as guerras medievais, antigas. 2 exércitos inimigos, você pode ver isso em filmes até mitológicos, como por exemplo, que conta a história de Roma, ou mesmo os filmes o Tolkien, quando o Senhor dos Anéis, quando os grandes exércitos se juntavam para que não morressem muitos. Às vezes havia tentativa onde os reis se encontravam primeiro para negociar. Então Jesus, como uma cena típica de uma chegada de um reino, ele vai até o imperador das trevas, ao império das trevas. Próprio Deus que leva ele para dizer: olha, renda-se, acabou o teu império, é o teu fim. Eu cheguei para tomar de volta o reino da terra para a humanidade e para Deus.
Ali começa uma grande guerra. Logo depois Jesus vai pregar numa sinagoga. Cai um homem endemoniado. Ao longo de toda a história de Jesus, nós olhamos demônios caindo dos céus, demônios se rendendo no chão, o diabo vai sendo vencido. Ele era o grande inimigo. E agora nós chegamos ao grande pico da história, naquela cruz, onde a batalha final, onde o diabo vai ser massacrado, humilhado e vencido. A grande guerra agora. Podemos ver como Paulo entendia isso em Colossenses 1,13, quando ele diz: Ele nos tirou do poder das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. É isso que Jesus está fazendo. Ele está desfazendo o poder do império das trevas naquela cruz. E diz que aquela cruz foi a grande humilhação de Satanás. Colossenses continua no capítulo 2,15 dizendo: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando os nossos pecados na cruz, tendo despojado principados e potestades, exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. É a cruz, o triunfo contra o pecado e o triunfo contra o diabo. E ele descreve outra cena típica das guerras antigas. Também podemos ver nos filmes, quando uma guerra era vencida, o rei era escravizado, assim como todos os que não morreram. E eles, quando iam entrar na cidade, vinham as pessoas à porta da cidade, assim como aconteceu no dia de Ramos, na entrada de Jesus em Jerusalém. Mas aí vinha para a porta e havia a grande, chamava-se Marcha do Triunfo, o rei. Aqui, às vezes, muito comum no Império Romano, vinha o general com todo o seu exército e aquela fila dos derrotados, enquanto se exaltava o imperador vencedor e se humilhava os derrotados. Havia uma grande celebração e ele diz: houve uma grande vitória, o nosso Senhor, o nosso Rei, venceu o imperador desse mundo e agora ele está sendo humilhado na grande marcha do triunfo que acontece naquela cruz. Glória a Deus! A cruz é a grande vitória da história do reino de Deus. E por isso eu preciso terminar dizendo o que significa cruz. A cruz, é na cruz que Jesus se torna o grande vencedor. É na cruz que o Messias prometido derrota o inimigo. Não unicamente o Império Romano, mas derrota o pecado, os poderes do mundo e o diabo. Triunfa sobre ele e os expõe publicamente. E agora o que é que Jesus conquistou na cruz? Ele conquista na cruz, verso 45. O fim do exílio. O povo estava exilado por causa do pecado. Não havia mais a voz de Deus. Eles vinham do período intertestamentário. Não se ouvia mais a Deus. Não havia mais profetas em Israel. Havia um clamor, uma sede por Deus. Mas agora nós olhamos o próprio Jesus sofrendo por causa do pecado aquilo que Israel e o mundo sofria do exílio. O exílio de Adão e o exílio de Israel. Onde está Deus? O silêncio de Deus. E agora o próprio Filho de Deus, em sua oração, recitando o Salmo 22, capítulo 1, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não consigo ouvir a tua voz. Pela primeira vez, o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava experimentando o silêncio do seu Pai. A grande consequência do pecado era grande. Jesus, de fato, naquele momento, ele encarna Israel e sofre o exílio com Israel. O silêncio de Deus era a batalha, mas ali o silêncio de Deus é derramado sobre Jesus e significa o fim do exílio de Israel e o início do novo reino. O reino de Deus começou. Por isso Jesus podia dizer: é chegado o reino de Deus até vós. Não estamos mais debaixo dos poderes do diabo, das trevas ou de Roma. Temos um reino sobre um novo rei.
E esse rei é Jesus. Por isso, a segunda coisa é entender pelo segundo grito de Jesus, é o clímax da história. É o clímax da história da Bíblia, o clímax da história de Israel, é o auge da história da terra. É quando o próprio Deus vira homem, cumpre o papel de Adão e de Israel, e o próprio Deus vira o rei. Quando ele clama outra vez em grande voz, e entrega o seu espírito. Aqui, Mateus não diz que frase é, mas quando vamos para os outros evangelistas, nós percebemos Jesus gritando em alta voz, está consumado. A palavra é, o plano está cumprido, a história chega ao seu auge. Jesus não é um plano B porque o homem falhou. Jesus não é um plano B porque Israel falhou. Pelo contrário, Jesus é o clímax de toda a história. Todo esse percurso do homem de Israel tinha um caminho. Fazer com que Deus virasse homem e se tornasse, como homem, o nosso rei. Em pessoa humana e totalmente divina. O rei de Israel e o rei de toda a criação. Ele cumpriu as promessas feitas a Abraão, o mandato feito a Adão. Ele cumpriu as promessas feitas a Abraão. Ele cumpriu as cerimônias da lei e se tornou a própria glória de Deus. Ele cumpriu as promessas feitas a Davi. Ele cumpriu as promessas feitas pelos profetas. Ele é o ápice, ele é o clímax, ele é o auge da história do mundo e dos homens. O Deus que se fez rei. Quando Deus se torna rei, diz que o véu do templo rasgou de cima e embaixo. Agora não há mais separação, não há mais exílio entre o céu e a terra. O céu se encontra com a terra mais uma vez. Não mais no templo no meio de Israel, mas o Éden começa a voltar à sua história. Nós voltamos agora novamente à presença de Deus, andamos com Deus. Na verdade, Deus habita em nós e nós andamos com Deus. E nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. O céu se encontrou com a terra mais uma vez. O véu foi rasgado. Estamos dentro do reino de Deus. Aquela cruz abriu o reino para nós. O véu foi rasgado. Estamos andando entre o céu e a terra. Aqueles que conhecem Jesus e são casa do Espírito. É o início de uma nova era. Porque as promessas é que não só o homem seria restaurado, mas toda a terra seria restaurada. E há terremotos, fenderam-se as rochas, há trevas nos céus. Toda a terra começa a passar por uma grande reviravolta naquele momento. Era a inauguração do novo mundo, de uma nova era, de um novo tempo, onde o Senhor Jesus é o Rei. O Rei chegou para restaurar os homens, unir o céu e a terra mais uma vez e transformar a criação. Apontando para essa expectativa de restauração do cosmos. E a cruz inicia essa restauração. Como diz Paulo em Colossenses 1:20. E que havendo feito ele a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. As que estão debaixo da terra e as que estão nos céus. As que estão na terra e como as que estão nos céus. Romanos 8:21, Paulo ainda diz... Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 2 Pedro 3:13. Nós, porém, a seguir, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. E se abriram os sepulcros, diz o verbo 52, e ressuscitaram os santos, falando que aquela cruz é a vitória sobre a morte. A morte foi derrotada. Onde está, ó morte, a tua vitória, o teu agulhão? Vencida foi a morte por Jesus Cristo. Os mortos saíram dos sepulcros, anunciando a vitória sobre a morte. Jesus ressuscita ao terceiro dia, dando um golpe final à morte. Agora a morte não tem mais poder sobre os homens. A morte foi derrotada. E depois que a morte foi derrotada, um pecador, um daqueles que guardavam Jesus, um dos legendários, um dos guardas romanos, ele olha para Jesus, olha para as trevas, olha para tudo que estava acontecendo e diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus.
E não somente ele, mas não estavam ali os discípulos, somente mulheres, que eram consideradas esquecidas, rejeitadas, tanto pela sociedade romana quanto judaica. Mas mulheres e assassinos romanos prostrados aos pés de Jesus. Quando o rei restaura a terra e o homem, ele começa a atrair os pecadores para si. Começa a atrair os abandonados para si. Começa a atrair os rejeitados para si. Para começar uma nova história. E o reino de Deus chegou. É aqui que nós estamos. É isso que celebramos naquela cruz. Um reino que ainda vai chegar à sua consumação plena, à sua plenitude quando Jesus voltar. Mas para nós que já estamos com Cristo, já estamos vivendo o céu na terra hoje. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Já vencemos a morte hoje, pela cruz de Jesus. Já somos o povo de Deus unido e renovado pelo Espírito de Deus. Nós somos súditos desse grande reino, de uma terra e de uma humanidade que se restaura. Porque Jesus conquistou essa grande vitória naquela cruz. Vamos orar. Senhor, nós celebramos o Senhor por essa grande verdade bíblica que precisa hoje ser ensinada, celebrada com o teu povo. Te adoramos por tão maravilhosa verdade. Te damos graça. Queremos te pedir, meu Deus, que o teu Espírito venha nos trazer ao entendimento que tamanha vitória o Senhor conquistou naquela cruz. E não somente isso, mas que tamanha verdade nós vivemos hoje. Numa vida entre o céu e a terra. Como casas de Deus. Vivendo no poder do teu Espírito, na tua presença. Novos, nascidos de novo. Esperando o dia, a ressurreição final dos nossos corpos. E a transformação final da terra. Quando a Jerusalém dos céus descer, e se encontrar com a terra e vivermos nesse novo céu e nova terra, totalmente renovados agora, na minha vida, na sua vida, na vida dos irmãos, mas um dia será em toda a terra. Que grande verdade é essa cruz. É a vitória do nosso Rei, o Cristo vitorioso, que mudou as nossas vidas. E mudou a nossa história. E assim, eu já te convido a participar da ceia do Senhor. A celebrar a morte de Jesus naquela cruz. E a sua ressurreição ao terceiro dia. Celebrar aquilo que pode ter sido o corpo de Jesus moído. Mas não é tristeza, é alegria. Não é derrota, é vitória. É antes a derrota do pecado. A derrota dos poderosos da terra. É a derrota de Satanás. E a grande vitória do povo de Deus. Tendo esse sangue derramado como preço. Do guerreiro. Do rei vencedor. Que lutou bravamente. Mas venceu o pecado. Mas venceu o diabo. Venceu a morte. E é isso que confessamos ao participar da Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor. Você agora está diante dos elementos, na sua casa, como família, como combinamos de fazer, como igreja, a Catedral de Louvor Maranata. Por isso agora se reúna em volta dos elementos e nós vamos orar. Para anunciarmos, celebrarmos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Que alegria, que vitória. Vamos orar. Senhor Jesus, nós separamos esses elementos do uso comum.
E nós agora consagramos esse momento para celebrar juntos a ceia do Senhor. A celebração da tua morte e da tua ressurreição, da tua grande vitória. Obrigado, Jesus. E nós vamos fazer isso em comunhão, Senhor. Em comunhão nas nossas famílias agora. Em comunhão aqui entre aqueles que estão aqui servindo os irmãos. Mas também em comunhão eu e você, ainda que separados desse momento de epidemia, mas unidos por meio das oportunidades que a internet nos oferece. Ainda em profunda comunhão, eu e você compartilhando a fé, compartilhando a vida, compartilhando as nossas necessidades e celebrando juntos ao Senhor. E assim eu quero compartilhar com os meus irmãos e juntos vamos celebrar o Senhor. Você também em casa pode agora repartir os elementos com seus familiares. Vocês podem agora pegar o pão e o vinho e não comam ou bebam até que façamos todos juntos. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo e escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quando amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Baixe a sua cabeça onde você está. Confesse os seus pecados, se arrependa, porque foi por causa deles que Jesus morreu naquela cruz. Para te reaproximar com Deus, para te tirar desse exílio que te deixava longe da presença de Deus. Para rasgar aquele véu que te trouxe para o Santo dos Santos. Para te fazer novamente filho de Deus. Por isso arrependa-se. Por tamanho sofrimento e dor e combate que Jesus teve que fazer. Eu quero convidar então todos a participar do primeiro elemento. E enquanto você participa do primeiro elemento, continue lembrando e sabendo que o corpo de Jesus foi moído por causa dos seus pecados. Porque o que recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes o pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Participemos todos do segundo elemento, celebrando ao Senhor por sua grande vitória, como um cálice da vitória do nosso Senhor Jesus. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia cada passo e escarrios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quando amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa é o Calvário, segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quando amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa e ao Calvário, segue enfim. E a Páscoa não é para ser celebrada com a tristeza, mas com muita alegria, porque Ele venceu a morte. E eu queria convidar você agora para a gente celebrar o Senhor com toda a nossa alegria, porque o Rei vive. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho.
Glória a Deus. Estamos chegando ao fim da nossa celebração e eu saio daqui profundamente abençoado por refletir a respeito do sacrifício de Jesus na cruz e a sua grande vitória sobre o diabo, o pecado e os poderes desse mundo. Eu queria convidar você ainda ao longo do domingo, continuar adorando a Deus, ensinando os seus filhos a respeito da cruz de Jesus, ensinando que Páscoa não é o chocolate ou o Papai Noel, não, o coelhinho, ensinando. E uma sugestão que eu faço para você, nesse clima de adoração, continue adorando. Nós temos vários momentos de adoração lindos, inspiradores no YouTube. O de segunda-feira passada, por exemplo, vai lá, continua adorando, traz de volta, coloca na tua televisão aquele momento de adoração. Vai adorar com família, faz isso agora, faça isso mais tarde. Continue adorando a Deus. Hoje é dia de celebração, é o dia da celebração da nossa vitória. Amém? Se existe alguém que quer entregar a vida para Jesus, você pode entrar em contato conosco também nas redes sociais, que nós vamos querer ajudar você a caminhar na fé. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe a todos. Vamos para a oração final. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Cruz eu vou, o seu sofrer participar, sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,